Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como a gente tinha conversado, a gente vai fazer uma pequena mudança no conteúdo. Nós vamos pular para a apostila 3, tá bom? A gente vai dar um tempo na apostila 2, vamos deixar ela quietinha por enquanto, e aí quando a gente entrar em geometria, a gente retoma a apostila 2. Então, se vocês quiserem ficar com a apostila em mãos para seguir essa videoaula, peguem a apostila 3, tá bom? A gente vai, antes de entrar de fato no assunto novo, que é um novo conjunto numérico, vejam que esse ano vocês estão aprendendo vários conjuntos novos de números, a gente vai recordar algumas coisinhas que a gente viu ano passado, e vocês têm visto isso desde o quinto ano. A gente vai recordar hoje um pouquinho de frações, tá? Primeiro, a gente precisa lembrar qual é o conceito de fração, o que é uma fração e quais são as possíveis interpretações que uma fração pode ter. Como assim interpretação? O que uma fração pode representar? Tá bom? Se vocês lembrarem das nossas conversas do ano passado, a gente vai lembrar de algumas coisas que a gente disse sobre fração. Por exemplo, primeiro, eu disse para vocês que fração podia representar uma parte de um todo. Então, eu posso ter fração como parte de um todo ou parte de um inteiro. Vocês lembram disso? Se não lembra, vamos pegar um exemplo e vamos retomar isso. Por exemplo, eu digo para vocês que numa sala de aula eu tenho, vou dar um exemplo aqui, ó. Numa sala de aula eu tenho 30 alunos, tá? E aí eu digo para vocês que um terço dos alunos, ou um terço da sala, gosta de futebol, tá? Quando eu falo para vocês que um terço da sala gosta de futebol, o que na verdade eu estou dizendo? Eu estou dizendo que uma parte dessa sala de aula gosta de futebol. E que essa parte eu estou representando com uma fração. Esse um terço representa uma parte do total de alunos que estão na sala de aula, certo? Aí, para a gente relembrar como calcula esse um terço, a gente tem que lembrar de uma regrinha de proporção que a gente viu ano passado também. A gente disse o quê? Bom, o total da sala, qual é a fração que representa o total? O total é um inteiro, né, que a gente apresenta como 3 de 3, ou 3 terços. 3 terços são 30 alunos, certo? Se eu quero saber quanto é um terço, vocês concordam que eu estou pegando uma parte dessa sala que eu dividi em 3? Então, eu vou dividir em 3 o meu total. Se eu estou dividindo o meu total em 3, significa o quê? Que eu estou pegando 10 alunos. Então, o meu um terço representa o quê? Meus 10 alunos. Então, eu estou dizendo o que para vocês com essa informação? Que 10 alunos gostam de futebol, certo? Então, lembra que a fração pode representar a parte de um todo, a parte de um inteiro? Beleza. Essa é a primeira interpretação que a gente vai dar para a fração, tá? Aí, a gente tem uma segunda interpretação. Eu não estou fazendo na ordem da apostila, tá? Eu estou fazendo na ordem lógica que a gente estudou em sala. A segunda interpretação que a gente pode dar é que a fração pode representar uma divisão, certo? Eu posso usar a minha fração para representar uma divisão entre dois números, que agora eu posso dizer que são dois números inteiros, ok? Antes eu dividia dois números naturais, agora eu vou dividir dois números inteiros. Então, vamos pegar um exemplo também de fração representando divisão.
Então vamos lá. Para esse exemplo, eu vou retomar aquela sala de aula anterior do meu exemplo, tá? Eu tenho a minha sala com 30 alunos, ok? E eu decidi que ao final do ano letivo eu vou distribuir um presente para os alunos, eu vou dar canetas para os alunos, tá? Só que eu cheguei numa papelaria e eu comprei uma caixa fechada com canetas. Eu comprei uma caixa com 90 canetas, tá? Então, eu tenho 90 canetas e eu quero distribuí-las entre os meus alunos. Eu sei que é só, né, eu fazer essas 90 canetas divididas pelos meus 30 alunos. Mas como é que eu posso representar isso? Eu posso usar uma fração. Eu posso dizer que eu tenho 90 canetas para 30 alunos, ok? E aí, quando eu faço essa divisão, eu descubro que eu vou dar 3 canetas por aluno. Um aluno vai ganhar 3 canetas, ok? Então vejam, a divisão aqui representava a parte de um todo, certo? Esse 1/3 era uma parte da minha sala de 30 alunos. Nesse caso aqui, eu estou representando a divisão das canetas pela sala toda, pelo meu número de alunos. Tudo bem? Beleza. Então, a gente pode usar uma fração para representar parte de um todo, a gente pode usar a fração como divisão, e a gente precisa lembrar de um caso que é muito usado e que nem sempre a gente lembra que ele existe. Principalmente a palavra, tá? E é uma palavra que é muito importante, vocês precisam lembrar dela toda vez que a gente fala de fração. A gente pode usar uma fração para identificar uma razão entre dois números. Vocês já vão lembrar o que é razão. Eu vou dar um exemplo de novo para vocês, para a gente poder rediscutir esse caso de uso de fração. Então vamos lá. Lembra aquela caixa de caneta do exemplo anterior? Então, na minha caixa de caneta, na minha caixa com 90 canetas, quando eu abri a caixa para poder separar as canetas para os alunos, eu descobri uma coisa. Eu descobri que tinha canetas azuis e canetas vermelhas. Aí eu pensei assim, bom, provavelmente deve ter metade de azul, metade de vermelho, certo? Só que quando eu comecei a observar, eu vi que não. Eu vi que tinha mais canetas azuis do que canetas vermelhas. E aí eu tentei descobrir se existia uma relação entre o número de canetas azuis e o número de canetas vermelhas. E aí eu descobri que sim. Eu descobri que para cada 2 canetas azuis, tinha uma caneta vermelha, tá? Aí eu consegui montar o quê? Eu consegui montar uma proporção entre o número de canetas. Vocês lembram dessa palavra? Proporção? A gente também viu um pouquinho de proporção no ano passado. O que é proporção? O que são coisas proporcionais? São quantidades que a gente consegue montar uma relação entre elas. E a relação é sempre igual. Então, veja, a gente fala muito de proporção quando a gente trata de receita. Esse exemplo é muito clássico. Se eu vou fazer um bolo e vão 4 ovos no meu bolo. Se eu quero fazer metade da receita, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar metade dos ovos. Eu preciso levar em conta a proporção. Eu preciso fazer a razão entre um bolo para 4 ovos e meio bolo, 2 ovos. Isso é proporção. É você ajustar a sua quantidade proporcionalmente, de acordo com a razão que existe entre as minhas medidas. Então, vamos levar isso para o nosso exemplo das canetas. Eu descobri que das 90 canetas, eu tenho 60 azuis e eu tenho 30 vermelhas. E aí eu pergunto para vocês, qual é a relação entre canetas azuis e vermelhas? Como é que eu consigo fazer a relação? Como é que eu encontro a razão entre a quantidade de canetas vermelhas e azuis? Se eu disser para vocês, vamos encontrar a razão entre canetas vermelhas e azuis, eu vou pegar a quantidade de canetas vermelhas e vou fazer
a razão entre ela e o número de canetas azuis. O que é fazer a razão? É achar a fração que representa essa relação. Então, essa é uma forma também de se enxergar uma fração. Vejam, quando eu faço essa divisão, vocês vão ter que recuperar um pouquinho da memória frações equivalentes. Lembra que eu dizia que a gente pode ter várias frações representando uma mesma quantidade? Porque fração nada mais é do que um número, é uma quantidade. Então, como é que eu acho a fração equivalente? Eu vou encontrar um divisor que seja comum entre o numerador e o denominador, ok? Nesse caso, quem é o nosso divisor comum? É o 30, certo? O máximo divisor comum entre 30 e 60 é o próprio 30. Quando eu divido 30 por 30, vai dar 1. Quando eu divido 60 por 30, dá 2. Então, a relação de canetas vermelhas e azuis é de uma vermelha para cada duas azuis. E faz sentido, né? Quando eu for fazer a distribuição dessas canetas para os meus alunos, quanto cada um vai acabar ganhando? Se a razão, se a proporção entre as canetas é de uma vermelha para cada duas azuis, sempre que eu separar duas azuis, eu separo uma vermelha. E nisso eu tenho as 3 canetas que eu vou dar para um aluno, ok? Então, esses são os 3 tipos de visão que a gente precisa ter da fração. São as interpretações possíveis. Então, pode ser parte de um todo, que é o que a gente mais usa, né? Para resolver problemas. Pode ser uma divisão, então quando eu tiver divisões, eu posso representar com o uso de fração, isso também é muito comum, e eu posso usar como razão. Razão é muito comum quando a gente vai tratar de coisas do dia a dia, tá? Receitas, mesmo pelo período que a gente está passando agora, quando a gente vai fazer cálculos de pessoas doentes, pessoas infectadas, pessoas que estão dentro ou não do grupo de risco do coronavírus, né, do Covid-19, a gente consegue sempre achar a razão entre pessoas infectadas e pessoas curadas, por exemplo, tá? Então, são exercícios que a gente consegue fazer com o uso de frações, beleza? Galera, agora a gente vai passar para eu vou dar um exemplo de resolução de problema com fração, só para vocês conseguirem se organizar, né? E relembrar, porque vocês viram ano passado. Então a gente vai relembrar um pouquinho de como é que eu trabalho com uma fração dentro de um problema, beleza? Então vamos fazer a resolução de um probleminha aqui. Bom, galera, então tá aqui um exercíciozinho para a gente relembrar. É bem simples, talvez até vocês já tenham visto um exercício parecido com esse, mas para a gente retomar, a gente vai usar esse exemplo, tá bom? Bom, um livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro. Quantas páginas Leda ainda precisa ler para terminar esse livro? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai resolver um problema é identificar os dados que o problema dá e o que o problema pede, tá? Então, quais são os dados que o problema dá? Ele nos dá o total de páginas, certo? Então, o problema está dando o quê? Ele está dizendo para a gente que o livro tem 132 páginas. E ele dá o quanto foi lido. Não, Marina, ele não dá o quanto foi lido. Ele disse que ela leu 7/11. Sim, mas vocês concordam comigo que, nesse caso, o que são os 7/11? 7/11 é parte que ela já leu. Então, a gente vai dar qual interpretação? Parte de um todo, beleza? Então, a gente vai assumir que esse 7/11 é uma quantidade de páginas. E com as ferramentas que a gente já conhece, a gente consegue calcular essa quantidade. Então, vamos pensar. Quanto é o total? Qual é a fração que representa o total do livro? Vocês concordam que se ela tivesse lido o livro todo, aqui nesse caso, ele dividiu o livro em 11 partes, vamos supor que são 11 capítulos e ela já leu 7. Então, para ler o livro inteiro, ela teria que ter lido 11/11, ok? E esse 11/11 é o quê? São as 132 páginas. Ok? Beleza. Só que ela não leu o livro inteiro. Ela leu 7 capítulos. Ela leu 7 partes dessas 11. Então, o que eu preciso descobrir? Quanto é 7/11 do meu livro? Só que vejam,
Para fazer isso, o que é o ideal? O ideal seria eu descobrir quanto é uma parte. E aí eu descubro quantas páginas representam 7 partes. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar o meu livro, dividir em 11 partes, descobrir quanto é um onzeavos e depois pegar 7 dessas partes. Vamos pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fingir aqui, ó, que esse é o nosso. Ela fez uma listinha, né? E colocou cada conjunto de páginas iguais. Lembra que quando a gente divide alguma coisa, a gente divide sempre em partes iguais. Ela dividiu esse livro em 11 partes iguais. E aí ela veio aqui, já li uma, já li duas, três, quatro, cinco, seis, e já leu 7 partes do meu livro. Quando eu pego todas as partes, eu pego 132 páginas. Como é que eu faço para descobrir quanto tem em cada partezinha? É só eu dividir 132 por 11, de acordo? Então aqui, ó, divido por 11. Vamos fazer aqui no cantinho, 132 dividido por 11. Não dá o 1, vamos pegar o 13. Dá 1 vezes 11, dá 11, sobram 2. Desce o 2. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Que cada parte são 12 páginas. Então, 1 onzeavos representa o quê? 12 páginas do meu livro. Só que ela leu 7 dessas partes. Então, eu tenho 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. É só eu fazer o quê? 7 vezes 12, ok? Então, vem aqui do lado, 7 vezes 12. 7 vezes 2, 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Legal. Então, ela leu quanto? 84 páginas. Mas o que é que o problema pede? Ela quer saber quantas páginas ela ainda precisa ler para terminar o livro, tá? Então, o que a gente faz? Se o livro tem 132 e ela já leu 84, então é só eu tirar o que ela já leu do que tinha que ser lido. Então, a gente faz 132 menos 84. Vamos lá. Aqui falta 8, né? 12 menos 4, 8. 8 para 12, 4. E acabou. Então, faltam 48 páginas. Resposta: ela precisa ler 48 páginas. Beleza? Tem um outro jeito de resolver esse exercício. O que a gente pode ver? Olhando para o nosso desenho aqui, ó, se ela já leu 7, falta quanto? Faltam 4, certo? Essa fração aqui, ó, 4 de 11, 4 partes de 11, ela ainda não leu. Então, se uma são 12, 4 são 4 vezes 12, que também vai dar 48, ok? Então, a gente tem mais de uma forma de resolver esse exercício. Eu apresentei uma. Eu tenho certeza que vocês conseguem resolver de algumas outras formas. Beleza? Ok. Então, galera, o que eu queria que vocês relembrassem? Eu queria que vocês lembrassem o que é que uma fração representa, tá? Ela pode representar várias coisas. Então, toda vez que vocês forem começar um exercício que envolve fração, tentem interpretar o que aquela fração está representando. Tenta colocar no papel uma forma de ler aquela fração de um outro jeito, para que você consiga saber. Se ela é parte de um todo, ela representa uma quantidade. Se ela é uma divisão, faz a conta para descobrir qual é a quantidade que ela está representando. E se ela é uma razão, encontre a proporção entre as coisas que estão sendo trabalhadas, ok? Então, agora vocês vão conseguir fazer alguns exercícios que a gente vai propor. A gente vai conversar também um pouco mais sobre isso nas lives, tá? Então, tirem dúvidas comigo, com a Maria Silvia. Qualquer coisa vocês podem pedir ajuda pra gente. E continuem estudando. E o nosso próximo passo vai ser entrar no conjunto novo, conjunto dos números racionais, que vai ser basicamente a gente conversar bastante sobre fração. Então, estejam preparados, ok? Então, um abraço e até o próximo.